nosso bate-papo sobre o tema risco-retorno, decisões e opções de investimento. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Viana de Moura, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e junto com a professora Carolina Saraiva e com a professora Fernanda Macedo, desenvolvo, e com alunos também da Universidade Federal de Ouro Preto, desenvolvemos aí o projeto Administração em Ação. É muito bom estar aqui com vocês novamente, dando sequência ao nosso bate-papo sobre esse tema, que é um tema que nos desperta muitas curiosidades, sobre o qual a gente costuma ter bastante dúvida, tá bom? É muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem, encontrem com saúde e em paz. Embora nosso encontro de hoje seja assíncrono, vocês verão depois de eu ter gravado essa aula. Isso não quer dizer que nós não possamos comunicar e interagir sobre o tema, tá bom? Caso reste alguma dúvida ou vocês tenham alguma curiosidade ou desejem obter alguma informação adicional sobre a nossa discussão de hoje, como vocês já sabem, vocês podem nos contactar via os grupos de WhatsApp, via as nossas páginas das redes sociais, que nós entraremos em contato, tiraremos suas dúvidas, tá bom? Podem mandar lá suas mensagens para a equipe com a qual vocês se comunicam, e eu faço questão de respondê-las uma a uma e pessoalmente, ok? Vamos lá. No nosso último bate-papo, nós falamos um pouquinho, da relação entre risco e retorno, desse conceito, desse princípio, que é um princípio fundamental em finanças. E hoje, na nossa aula de hoje, nós ficamos de tratar mais especificamente de quais são as opções de investimento, que portanto tem aí uma configuração diferente entre risco, retorno e liquidez, quais são as possíveis opções de investimento, quais as principais características de cada uma dessas decisões, a configuração em termos de risco, rentabilidade, retorno e liquidez, e como a gente inicia, como a gente faz, como a gente começaria um investimento dessa natureza. Isso nós vamos tratar nesse nosso bate-papo de hoje. O que a gente precisa saber quando a gente está falando aí de opções de investimento, se a gente quer decidir onde e como investir, o que a gente precisa saber? Vamos lá? A gente precisa saber os prós e contras de cada uma das opções de investimento, qual que é a configuração aí de risco, de retorno, de liquidez desse investimento. Risco você sabe, que é o potencial do retorno acontecer ou não, o retorno potencial acontecer ou não, e a probabilidade associada a isso, retorno é a possibilidade, o tamanho desse retorno, e a liquidez é o quanto é possível a gente recuperar, retornar, transformar aquele investimento em dinheiro novamente, a gente se diz o nome da gente em finanças, a gente utiliza muito uma expressão que é da gente reverter esse investimento, mas a expressão mais correta, deixe-me relembrar aqui o termo, resgatar aquele investimento. Vão resgatar aquele investimento, Eu apliquei o recurso naquele ativo, agora eu quero transformar ele em dinheiro. Isso é a liquidez. Quanto mais fácil for eu retornar o dinheiro, o dinheiro retornar, eu transformar aquele ativo em dinheiro, mais líquido aquele ativo aquele investimento ok? A gente precisa saber também como iniciar o investimento, E o muito importante, talvez mais importante de tudo, é a gente entender o quanto essa configuração de prós e contra, risco, retorno e liquidez vai aí ao encontro, está adequado com o nosso perfil de investimento, com os nossos objetivos para aquele investimento. Cada pessoa tem um objetivo para o investimento. Talvez ela faça um investimento hoje para comprar uma casa amanhã, ou para comprar um veículo, ou para estudar fora, ou para fazer um curso, ou então para finalidade de aposentadoria também. Então aquele investimento tem que estar adequado ali para essa finalidade, ok? Então vamos lá. Essas são algumas opções de investimento de renda fixa e de renda variável,
Nós vamos falar aqui das principais aqui de renda fixa que nos geram mais dúvidas. Algumas a gente conhece mais, como a caderneta de poupança, né? Vamos falar aqui do CDB, do Tesouro Direto e dos fundos de renda fixa. Vamos falar desses três opções de investimentos aqui em renda fixa, e vamos falar também de alguns investimentos em renda variável, como investimento em ações, né? Investimentos em fundos de renda variável também, que são importantes aí para o nosso entendimento sobre essas diversas opções de investimento. Começando aqui, tratando dos investimentos, das opções de investimentos que nós temos como renda fixa, podemos falar da poupança, né? A poupança todos nós conhecemos, talvez seja entre as opções de investimento a mais popular, a mais comum, né? A poupança é um investimento que tem um risco muito baixo, ou seja, quando você investe, você sabe que você vai ter um retorno, a probabilidade de você não ter um retorno é muito pequena, né? Aquele retorno vai acontecer, entretanto, aquele retorno é também baixo, né? Se o risco é baixo, o retorno é baixo. Tem essa relação aí em finanças que nós discutimos, né? Ela tem uma alta liquidez. Se você tem lá um dinheiro investido na poupança, muito facilmente você vai sacar aquele dinheiro quando você bem entender, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma barreira, sem nenhuma perda, ok? O que pode acontecer é de você sacar o dinheiro antes do aniversário da poupança, onde quando os juros então é computado na sua conta, e você perder aí aquele rendimento daquele mês. O máximo que pode acontecer é isso, mas é muito fácil de você recuperar aquele investimento, né? Qual que é a questão da poupança hoje, né? A poupança hoje, especialmente a nova modalidade de poupança que vigora desde 2013, né? Está aí vinculada aí a um percentual da taxa Selic, é o rendimento. O risco é muito baixo, mas o rendimento também é muito baixo. Olha para vocês perceberem, nos últimos 12 meses, a poupança está dando aí um rendimento de 1,57 ao ano. Se a gente comparar com o IPCA, que é o índice que mede a inflação, né? A variação nos preços, que está variando em 6,74%, a poupança não paga nem, está pagando aqui um quarto do IPCA, né? Ou seja, se você deixar dinheiro na poupança, aí você perde dinheiro no longo prazo em razão do custo de oportunidade, em razão especificamente em razão da perda do valor do dinheiro decorrente da inflação, né? Então, hoje não é uma opção boa para investimento. Nós temos várias outras aí em renda fixa que tem baixo risco também, sobre as quais nós falaremos dentro em breve, ok? Uma outra vantagem da poupança, como também acontece em várias outras opções de investimento de renda fixa, é que ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Que isso quer dizer? Se você colocar dinheiro na poupança em qualquer banco e esse banco vier a quebrar, ter algum problema financeiro, o Banco Central garante o seu investimento até no valor de 250 mil. Né? Garante de qualquer pessoa até no valor de 250 mil. Então, por CPF, o Fundo Garantidor de Crédito garante esse investimento. Né? Daí, talvez seja porque é importante nós olharmos, né, em razão da existência desse fundo garantidor de crédito, a gente deve olhar para outras possibilidades de investimento em renda fixa, né? Que nós vamos falar de uma agora, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. O certificado de depósito bancário, ele é uma opção de investimento também em renda fixa, né? E ele tem algumas modalidades, nós podemos tratar ele como algumas modalidades. O que é o CDB, né? O CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. Você empresta dinheiro para o banco e o banco vai te pagar uns juros em razão disso, né? Você não vai emprestar dinheiro para o banco de graça. Então é uma opção de investimento, né? Em que você empresta o dinheiro para o banco. O banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas, vai, né, aplicar em cheque especial, vai fazer as aplicações dele lá conforme ele entenda que deva ser lá a sua política de concessão de crédito para os seus clientes, ok? Bem, nós temos três grandes modalidades de CDB, existe uma porção de configurações de CDB, cada banco, né, cada instituição financeira costuma oferecer
um CDB com uma remuneração específica. Então, no CDB vocês podem pesquisar aí qual que é a melhor remuneração, analisar as várias opções que existem. Todo banco, geralmente a maioria dos bancos tem lá uma opção de investimento em CDB, e é qualquer banco, né? Os bancos que estão próximos da gente, assim, geralmente são o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, esses grandes bancos que geralmente estão em todos os municípios brasileiros, né? Eles têm uma opção de investimento em CDB, ou até mais de uma opção de investimento em CDB, certificado de depósito bancário. Existem três modalidades de CDB: o pré-fixado, que é aquele que o banco já fala o quanto de juros que ele vai te pagar no período, ok? O pós-fixado, que é aquele atrelado a uma taxa de referência, geralmente a taxa DI, né? O CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário, né? Que é uma taxa que está muito vinculada a Selic também, ok? E o IPCA+, que é um título híbrido, que ele é pré-fixado, que geralmente, além do IPCA, é, o banco te oferece uns juros. Então, qual que é a vantagem do IPCA? Eu acho uma opção super bacana o IPCA. O IPCA, geralmente, o banco no qual você está investindo, ele vai te pagar o IPCA, ou seja, ele vai te pagar a inflação, que vai ser então variável aí, a depender do que for o IPCA, ele vai te pagar o IPCA mais um juros específico pré-fixado. O IPCA varia, né, de ano a ano. O banco então te promete pagar o IPCA mais um determinado juros. Qual que é a vantagem então dessa opção aqui do CDBs IPCA mais uma taxa de juros? É que ele te remunera a inflação mais alguma coisa. Então você está protegido, o seu capital aí está protegido da inflação, né? Na poupança não. A gente está vendo lá, se a gente aplicar na poupança, o rendimento da poupança hoje não nos paga nem um quarto da inflação do mesmo período. O IPCA, um CDB atrelado ao IPCA, ele vai sempre te pagar a inflação mais uma rentabilidade. Então é uma boa opção. O que é legal Qual que é o legal aqui do CDB? O que é bacana no CDB? Ele também é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito em até um montante de 250 mil. Então, se você fizer uma aplicação em um banco, até esse valor, né, de 250 mil, se esse banco vier a quebrar, pode ser um banco bem desconhecido, que você conheça muito pouco, né? Se esse banco vier a quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito, né, que é um fundo administrado aí pelo Bacen, ele vai te repor esse investimento. E aí, nesse sentido, é legal, então, você sempre pesquise bastante e optar por aquela opção de investimento, mesmo que seja num banco não tão conhecido, de um CDB que te dá a melhor rentabilidade. Tem CDBs aí pós-fixado que chegam a pagar aí, a depender do prazo de resgate, né? É, 30, 40% a mais da taxa de referência, que é o CDI, ok? Então, essa é a vantagem do CDB, né? Vocês podem pesquisar aí, tem uma porção de bancos novos e bancos menores aí que costumam pagar uma taxa de juros aí bem mais atrativa do que os grandes bancos, ok? Bem, o risco geralmente é baixo, especialmente porque também esse investimento, essa opção de investimento é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? O retorno também não é tão alto, né? Mas é melhor do que o da poupança. Hoje, com certeza, melhor do que a poupança. E também esse rendimento vai variar de banco para banco, né? No pré-fixado varia muito de banco para banco, então pesquisem o banco que pagar melhor é uma boa opção de investimento. O pré-fixado também varia muito de banco para banco, mas existe uma variação. Alguns bancos pagam 90% da taxa TDI, outros pagam 110%, outros pagam 120%, outros pagam até 130% da taxa CDI. Bem, nesse tipo de investimento aqui você paga imposto de renda
sobre o rendimento no investimento. Só que existe uma tabela regressiva do imposto de renda. Quanto mais rápido for o seu investimento, quanto menor o prazo do seu investimento, né, da carência, da previsão do prazo do seu investimento, maior é a alíquota do tributo, tá bom? Quanto maior o prazo, maior a alíquota do tributo. Mas isso é legal você ver no momento também que você está fazendo um investimento para que você entenda que você vai ter um rendimento, mas sobre aquele rendimento você vai pagar aí então um imposto de renda sobre aquele valor, sobre aquele rendimento. Como é que você faz para investir no CDB? Você pode ir em qualquer banco próximo de você, né? Os grandes bancos todos têm uma opção de CDB. Você pode pesquisar na internet, tem alguns bancos digitais hoje, muitos bancos digitais que oferecem CDBs aí com uma rentabilidade muito boa, né? E a gente sabendo que investimentos até 250 mil produzem um bom retorno, então essa é uma excelente opção de investimento em renda fixa, né? Para quem não quer aí sofrer variação aí no seu patrimônio, ok? Uma outra opção de investimento em renda fixa é o Tesouro Direto. A diferença do Tesouro Direto para o CDB, né, é que no CDB você empresta o dinheiro para o banco, no Tesouro Direto você empresta o dinheiro para o Brasil, para o Estado brasileiro. Essa é a principal diferença. E as opções, né, de investimento em Tesouro Direto, elas são muito semelhantes, a remuneração, melhor dizendo, do Tesouro Direto e as opções, os tipos de investimento em Tesouro Direto são muito semelhantes ao CDB, né? Tem um que é pré-fixado, um que vai te pagar uma taxa de juros já estabelecida. Tem o IPCA+, que são os títulos do Tesouro que te pagam a inflação mais uns juros, bem parecido lá com o CDB híbrido, né, IPCA. E tem a Selic, que vai estar indexada, e a remuneração vai estar indexada, relacionada à Selic, né? Para vocês terem uma ideia aqui, ele tem um risco baixo, né? Também é considerado um dos títulos de menor risco, ou até, né, nas finanças a gente fala de título livre de risco, são os títulos do Tesouro. Bem, ele tem uma potencial remuneração também não muito alta, porque o risco também é baixo, a gente sabe que a relação risco-retorno é direta, né? Uma relação direta, quanto menor o risco, menor o retorno, maior o risco, maior o retorno potencial, ok? Mas a gente tem essa opção aqui do IPCA+, ó, do Tesouro IPCA+, que nos paga a inflação mais uma remuneração. Então, pelo menos a gente fica aí remunerado da inflação. Nosso dinheiro não perde poder de compra se aplicado aqui numa opção do IPCA+, ok? Todo mundo pode investir também. Você pode. Como é que eu faço para investir no Tesouro Direto? Basta você abrir uma conta em um banco ou em uma corretora habilitada e depositar dinheiro nessa conta desse banco e comprar, né? Dar uma ordem lá para você comprar, faz um cadastro. Você precisa fazer um cadastro também no Tesouro Direto. Você pede o seu gerente para fazer um cadastro no Tesouro Direto e você compra o título que você entender que seja mais conveniente para os seus propósitos aí, ok? Bem, todos os bancos, grandes bancos, são habilitados, né? O Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, eles são habilitados para comprar, adquirir títulos do Tesouro Direto, intermediar essa operação. Então, se você já é correntista de um desses bancos, todos esses bancos já têm corretoras também. Então, essas corretoras vão fazer aí seu cadastro no Tesouro Direto e através, geralmente, do aplicativo do banco mesmo, você consegue fazer aplicações em títulos do Tesouro Direto, ok? Agora, caso você queira também fazer isso por meio de uma corretora, existem várias corretoras, né, que estão habilitadas aí a intermediar essa compra aí de títulos do governo, né? Você também pode fazer uma pesquisa em quais são as corretoras habilitadas, mas para ficar fácil, vá no banco no qual você tem uma conta corrente, fala que você quer investir em Tesouro Direto, que o seu gerente lá vai fazer um cadastro, no seu cadastro no Tesouro Direto, e você vai então pegar o recurso que você tiver disponível e investir da forma que você entender que seja melhor, ok? Aqui algumas opções de Tesouro Direto, né? Alguns títulos pré-fixados aqui, nós temos títulos aí que pagam aí
pré-fixado 2024 é o que vai ser resgatado em 2024, está pagando 8,12% de juro ao ano, todos os valores aqui são anos, tá? O pré-fixado em 2026 também, 8,69%. O pré-fixado 2031 está pagando 9,25%, né? Tem uns que são indexados a Selic, que pagam a Selic mais uma remuneração. Esse valor aqui é o valor mínimo que você pode investir. Percebam, qualquer pessoa pode investir, né? Você pode investir de 30, no mínimo, né? R$ 30. No que exige mais, um valor maior aqui para você investir é o Tesouro Selic 2027, Tesouro Selic 2024, que exige R$ 107,5 de investimento mínimo, ok? Aqui é a data do vencimento, né? Aqui é o preço unitário do título. Você pode comprar, quando você compra, você investe 30, você compra uma parcela do título, né? Então isso é possível de ser feito. Tem aqui alguns títulos IPCA+, né? Com alguns vencimentos aqui. Vocês percebam que eles pagam a inflação mais uma rentabilidade. Então percebam aqui, olha, como um título desse também é muito melhor do que a poupança, né? Se você quer um investimento de longo prazo aí para resgatar em 2026 ou 2035, você vai garantir a inflação mais o rendimento de 4,17 ao, ao ano, né? A poupança está pagando hoje 1,57 nos últimos 12 meses. Então é uma opção de investimento aí segura também, né? Que vai lhe dar um retorno muito maior do que a poupança. Então é importante a gente considerar essa opção. E é fácil, muito fácil de você investir em títulos do Tesouro, ok? Como eu falei, basta você ir no seu banco, onde você tem conta corrente, conversar com o seu gerente e falar que você quer fazer um investimento em um desses títulos, tá bom? Bem, agora tem uma outra opção de rendimento, de investimento em renda fixa, que são os investimentos em fundos de renda fixa. Nesse caso, fala assim, eu gostei, entendi aí um pouco desse negócio de CDB, entendi aí de Tesouro Direto, mas ainda está muito complicado. Eu queria uma outra opção, tem outras opções também que remuneram mais do que a poupança, né? Tem um retorno potencial melhor do que a poupança, que são chamados de fundos de renda fixa, né? O que são isso? São fundos de investimento, geralmente eles são administrados pelos bancos, os grandes bancos e as corretoras, elas têm fundos de investimento pré-estabelecidos. As outras organizações que operam no mercado financeiro têm fundos de investimento já estabelecidos. E quando você participa de um fundo, você compra uma cota daquele fundo, né? Você compra uma parte, uma parcelinha daquele fundo. Você entra com seu capital e seu capital representa X% daquele fundo. E vai ter lá uma pessoa, um administrador desse fundo, que vai gerenciar, vai fazer as aplicações nesse fundo. Os fundos de renda fixa, eles variam, tem uma variação aí em razão de algumas características que ele tem, mas são fundos que devem, como o próprio nome já diz, aplicar recursos em ativos de renda fixa, como Tesouro e CDBs. O que eles fazem é isso, aplicam recursos em letras de crédito imobiliário, LCI, LCA, CDBs e no Tesouro Direto, né? Então, o gestor do fundo que é especializado, é um especialista em finanças, vai aplicar recursos em títulos de renda fixa. Então, geralmente, o risco costuma ser menor, né? Porque ele vai diversificar essa carteira, vai aplicar em CDBs de bancos que dão uma rentabilidade boa, vai aplicar também em títulos de tesouro, ele vai modular aí, vai variar essas aplicações de forma que maximize o seu retorno. Uma diferença dos fundos de renda fixa para o CDB e para a poupança é que eles não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ok? Então, se você aplica aí em um fundo gerenciado por um banco e esse banco quebra, esse fundo quebra, você tem um risco maior aí de não recuperar o seu investimento, né? Agora,
é muito pouco provável que um fundo de investimento em renda fixa, gerenciado pelo Banco do Brasil, pelo Banco Bradesco, Itaú, vá dar algum problema. Compreendem? Pode acontecer, pode, mas é muito pouco provável. Aqui estão alguns rendimentos de alguns fundos de renda fixa nos últimos 12 meses, né? Eles estão variando aí, ó, o Acatu Vanguarda pré-fixado vai estar dando aí 5,2% de retorno nos 12 meses, no acumulado, ok? O Banco do Brasil, aqui ó, BB, é do Banco do Brasil, tá dando 2,18, tá dando um pouco a mais que a poupança, mas percebam que no fundo de investimento você paga uma taxa de administração. Além do imposto de renda, você paga, o gestor do fundo exige uma taxa de administração. Ah, mas é muito baixo esse retorno. De fato, é muito baixo. Nesse caso aqui, seria melhor. É, tem muitas opções aí de tesouro direto que é melhor do que fundos de investimento. Acontece que, como no Brasil, nos últimos 12 meses, a renda fixa está remunerando muito baixo, CDBs e outras opções de renda fixa está remunerando muito pouco. É, esses fundos, que são aí os chamados fundos de renda fixa simples, que investem em ativos de rendas fixas simples, eles também não estão remunerando, não dão uma rentabilidade muito alta. Existem fundos de renda fixa que podem fazer investimentos em ativos que variam conforme a inflação, conforme o índice de preços acumulados aí, né? Então, já essa opção de fundo de investimento aqui em renda fixa vai poder fazer investimentos tanto em CDBs híbridos, que remuneram o IPCA mais alguma taxa de juros, como também em títulos de tesouro também que remuneram o IPCA mais uma taxa de juros. Percebam, ó, o primeiro aqui do ranking nos últimos 12 meses é um fundo do Banco do Brasil. Então, tem dois fundos aqui ó, nessa lista dos 5 que remuneram melhor aí nos últimos 12 meses, dois do Banco do Brasil e um da Caixa Econômica Federal. Então, para vocês percebam aí que está fácil, são fundos que estão fácil, de fácil acesso, porque geralmente a gente tem mais fácil acesso a esses bancos, compreendem? Não estou fazendo propaganda do fundo específico, mas estou mostrando para vocês que vocês podem investir nesses fundos via algum desses bancos, tá bom? Então esses fundos de renda fixa aqui que estão atrelados aí, que podem fazer investimento em ativos que estão relacionados a índices de preço, eles estão remunerando um pouco melhor, ó, estão remunerando um pouco mais que o IPCA, né? Obviamente porque eles investem em títulos que pagam IPCA mais algum retorno, né? Mas também tem a taxa de administração e tem o imposto de renda sobre esses valores. Eu acho que nessa tabela aqui eu peguei de um site, de um blog de finanças. Esse rendimento aqui eu acho que já está descontado da taxa de administração e do imposto de renda. É um rendimento líquido. Então, é relativamente aí uma boa opção também para quem quer começar a investir em uma renda fixa de baixo risco e que terá então lá especialistas, né, que vão gerenciar esse seu recurso, investindo em fundos de investimento de renda fixa, ok? Então são algumas opções também legais. Agora falando já dos investimentos em renda variável, né, onde o risco é maior, mas o retorno potencial também é maior. O principal, né, um dos mais comuns, existem vários, né, opções de investimento em renda variável, em câmbio, em ações, derivativos, opções de ações, né? Mas o principal deles são ações. Você investir em ações, né? O que são ações? Ações são pequenas partes do capital de uma empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio, acionista daquela empresa. Então você pode passar, portanto, ter direito a uma parcela dos lucros daquela empresa proporcional. Geralmente essa parcela é proporcional ao tamanho do seu investimento naquela empresa, proporcional ao tamanho do capital, da parte do capital que você do qual você é proprietário, né? Que você passa a ser dono quando você investe em ações, ok? Bem, investir em ações, vocês sabem que tem um risco alto, né?
as ações de uma empresa podem tanto subir quanto descer, né? Existe uma volatilidade aí, elas variam muito, sobem, descem, sobem, descem. Geralmente elas sobem no longo prazo, né? Sobem muito mais do que as opções em renda fixa, mas elas sobem, elas vão subindo, fazendo uma volatilidade, né? Elas alcançam máximas e mínimas aí ao longo de um determinado tempo, né? O risco é alto, então o retorno potencial também é alto. A liquidez do papel, quando a empresa é de capital aberto, você compra lá, negocia suas ações na bolsa de valores, a liquidez costuma ser boa, mas depende muito de empresa para empresa. Tem ações de algumas empresas que é muito mais fácil de vender do que de outras, né? Então vai depender muito aí, de empresa para empresa. Então, é uma opção de investimento? É uma opção de investimento. Hoje, de muito fácil acesso, qualquer um pode comprar ações de empresas, né? Eu vou explicar como é que se faz isso, ok? Tem um potencial de valorização, um retorno muito maior do que o retorno das opções de renda fixa, especialmente hoje no Brasil, né? Que a renda fixa está remunerando muito baixo, porque os juros, né, básicos da economia, a taxa Selic está muito baixa, geralmente os, os investimentos em renda fixa giram em torno da Selic, né? É uma opção, então, que nos dá um retorno, mas é um retorno de longo prazo. Então você tem que saber se você quiser investir, você pode investir em ação, mas você tem que esperar aí um tempo, né? Ela vai te dar um bom retorno no longo prazo, ok? Uma dica é você sempre investir em empresas que sejam sólidas, né, consolidadas, boas empresas, que têm muitos anos de mercado, que são bem estruturadas financeiramente, não são muito endividadas, que pagam bons dividendos, né, que são lucrativas. Essa é uma dica, né, é o melhor que você tem que fazer. Se uma empresa é sólida, ela é bem estruturada, ela tem bom fluxo de caixa, ela é lucrativa, ela não é tão endividada, né? Essa empresa ela vai sempre crescer e desenvolver. Então existe uma relação aí também, os valores dos títulos elas vão sempre crescer ao longo do prazo. Obviamente ela vai passar por altos e baixos, né? Ela vai ser mais ou menos afetada por questões outras aí, como a pandemia, por exemplo, mas no longo prazo esses títulos tendem a subir. Como é que vocês investem em ação? Basta vocês terem uma conta em um banco, né? Ou uma corretora habilitada. Os grandes bancos, como já falei, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, todos eles têm corretoras que operam na bolsa. Então você pode chegar para o gerente e falar assim: eu quero comprar ações de empresa, então eu quero que você habilite aí para mim essa função. Quero dar uma ordem de compra, comprar X ações de X empresas. Isso é possível, é muito fácil de ser feito, ok? Se você não quiser fazer isso direto de um banco, você pode fazer por meio de uma corretora. Existem várias corretoras é, que, que vocês podem, por meio das quais você podem comprar e vender ações, ok? Alguns exemplos aí, a XP, que é uma das maiores hoje, a Clear, que é uma relacionada à XP, né, a Rico, a Easy Investments, tem muitas, a Touro, existem várias, né, não estou fazendo propaganda de nenhuma delas, estou tendo algumas aqui só para que vocês tenham ciência, mas não precisa nem você abrir uma conta numa corretora, que hoje é muito fácil você fazer, você faz pela internet, você pode ir direto no seu banco, o Banco do Brasil tem uma corretora, o Bradesco tem a dele, a dela, é, a Caixa também tem. Você pode comprar e vender ações por lá também, ok? Então é muito simples de você fazer isso. Você pode comprar ação de uma ação de uma empresa, né? E o valor máximo, Fábio, é caro? Não. Você pode comprar uma ação de uma empresa. Pode comprar uma ação de uma empresa por mês, se você quiser, né? Aí o valor da ação depende. Tem empresas que têm uma ação dela custa R$ 12, tem algumas que custam 80, tem outras que custam 100, outras 300, né? Mas você pode comprar de uma em uma. Não tem a menor ação, o menor valor que você pode comprar é uma ação, ok? De uma empresa. Então é muito fácil de você fazer isso. Basta você ter uma conta num grande banco desse e conversar com o seu gerente e falar que você quer passar então investir em ações, tá bom? Aqui estão alguns exemplos, né? Aqui são as 10
ações que mais renderam aí em 2020, né? Para você ver, um ano de crise, algumas empresas renderam bastante. Quem comprou a ação aí em 2020, né? Do início até o final de 2020 da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, teve um ganho de 126%. Dobrou o seu rendimento, mais 26%, né? Da WEG, que é uma indústria, 120%, a Magazine Luiza 109%, então são retornos muito. A Localiza aqui, que é uma empresa mineira, né? A Uzi Minas também subiram bastante, né? A própria Vale, que atua muito aí na região, subiram aí, tiveram um bom retorno, ok? Mas nem todas as ações subiram, né? Vou pegar aqui para vocês as que menos renderam, todas elas deram prejuízo. Quem tinha ação aí da IRB Brasil Resseguros, por conta dos seguros aí da pandemia aí, que essa empresa possivelmente teve que pagar, ela desvalorizou 76%. Então a pessoa perdeu 76% do seu investimento. Se suponhamos que ela tenha investido R$ 100 no início do ano, ela chegou no final do ano só com R$ 24 desses R$ 100 investido, né? Uma empresa aqui da área de educação perdeu 60%. É a Cielo aí, que é essa empresa da maquininha de cartão de crédito, essa operadora de cartão de crédito perdeu 51%. A CVC, ó, atrelada ao turismo, o turismo foi muito prejudicado com a pandemia, 45%. Né? As companhias aéreas também, por conta do turismo, mesmo efeito, né? Perderam bastante, desvalorizaram bastante nesse período. Então, investimento em ação é assim, né? Tem altos e baixos, né? Do mesmo jeito que você pode ter um bom retorno, se você ter investido nessas aqui, você pode ter grandes prejuízos se você tivesse tido investido em uma dessas aqui, né? O segredo é você, como eu falei, esperar, né, um investimento de longo prazo e comprar sempre ações de empresas que são consolidadas, né, lucrativas, não são muito endividadas. Esse é o segredo da compra de ações, ok? Mas bem, comprar ação de fato é difícil, né? Não é uma escolher qual é a ação. Como é que eu vou saber que a empresa é endividada? Como é que eu vou saber que não é? Isso é muito complicado. Não é tão simples de fato, não é? Embora não seja tão difícil, a gente sabe que tem algumas empresas que são melhores que outras. Pelo nosso dia a dia, nossa vivência, a gente pode ler também um pouco, né, sobre a estrutura financeira dessas empresas, estudar um pouco quais seriam as melhores empresas para a gente investir, mais sólidas. Existem bastante material aí disponível na mídia especializada sobre isso, né? Mas a gente tem uma opção, assim como a gente tem a opção de investir em fundos de renda fixa, a gente tem a opção também de investir em fundos de renda variável. E nesse caso aqui, você vai comprar uma cota de um fundo, do mesmo jeito que você compra uma cota de um fundo de um investimento de uma renda fixa, né? Mas porém esse fundo vai aplicar em ativos de renda variável. Então, o administrador desse fundo, que é um cara especializado em finanças, né, vai aplicar recursos em ações, em ativos cambiais. A depender, cada fundo tem lá uma política, né, de renda variável, mas ao invés de você comprar uma ação específica, você compra uma cota do fundo. É como se você estivesse dando seu dinheiro para um especialista aplicar para você, tá bom? Isso é possível de ser feito, né? Os fundos de renda variável têm risco maior, mais alto, né? Mas se você investir um fundo de renda variável, você corre menos risco do que você investir em uma ação única, porque o gestor do fundo vai aplicar em várias ações, né? E quando ele diversifica lá as opções de ação, ele sabe como se faz isso, existem teorias e técnicas para isso, né? Ele investe em ações que quando, se uma cai demais, uma outra sobe mais ainda. Então, que uma sobe compensa o que a outra caiu. Então, ele consegue fazer se chama portfólio de investimento, que dá um maior retorno com risco global um pouco menor do que você investiu em um ativo único.
Essa é uma característica de você fazer uma diversificação de investimentos. É uma possibilidade que os gestores de fundos de investimento têm, né? Porque eles vão administrar o seu dinheiro de mais milhares e milhares de pessoas, então eles têm uma quantidade de recursos muito grande. Então eles podem comprar e vender ações e ativos de muitas empresas e fazem isso de uma forma que eles conseguem melhorar o retorno, diminuindo um pouco o risco. Agora não deixa de ser um investimento de risco, né? O risco continua sendo alto, né? Mas o risco potencial é menor do que do investimento em uma única ação, ok? Bem, o retorno dos fundos de renda variável são vários, né? Vários bancos aí têm, corretoras também têm os seus próprios fundos, né? Depende muito é, do fundo, da característica do fundo, mas é uma opção para quem quer começar a investir em ação, investir em fundos de renda variável, ok? A liquidez também depende muito do fundo, né? A sua capacidade de vender cotas daquele fundo depende muito do fundo, mas geralmente eles têm uma liquidez boa, né? Quais são as outras características de um fundo de investimento? Vocês, quem está investindo, vai comprar uma parte daquele fundo, vai ser cotista, vai ter uma cota naquele fundo, né? O gestor do fundo, que é uma pessoa geralmente especializada em finanças, em aplicação de recursos, vai aplicar esses recursos conforme lá a política de risco do fundo. Cada fundo define lá previamente qual é, que é o risco, que tipo de ativo ele pode ou não investir, em quantos por cento do fundo deve estar investido em tantos por cento de que tipo de ativo, né? Se são ativos cambiais, se são ações de empresas, derivativos e etc, né? O rendimento que aquele fundo gera, ele é dividido proporcionalmente aos participantes do fundo, né? Suponhamos que o fundo global rendeu 20%, você vai ter 20% também do seu rendimento. Mas as taxas também, os custos, né? A aplicação tem custos, né? Comprar ação, você paga algumas taxas, né? De corretagem, paga taxas da bolsa, são pequenas, mas elas existem, né? O fundo também vai incorrer nesses custos e, portanto, esses custos vão ser aí subtraídos aí do retorno daquele fundo. Geralmente os fundos já dão um retorno líquido dos custos dos investimentos, ok? O gestor do fundo não vai fazer isso de graça, né? O banco não vai gerir seu recurso de graça, ele precisa pagar lá o gestor e a equipe que faz esses investimentos, então ele vai cobrar uma taxa de administração, ok? E essa taxa varia de fundo para fundo. Então é importante que vocês se atentem para isso. Como faço para investir no fundo? Os grandes bancos, como também já disse, todos eles têm fundos de investimento em renda variável, tem especialistas que fazem isso, tem alguma opção ou várias opções de fundos de investimento em renda variável. Vocês podem procurar um dos grandes bancos aí próximos de vocês, né? Ou podem também pesquisar um outro fundo de renda variável que não seja atrelado ao outro banco. Tem vários fundos especializados aí em renda variável e que você pode comprar uma cota desses fundos por meio de uma conta em uma corretora, né? Você abre uma conta numa corretora e dá uma ordem de compra para comprar uma cota de determinado fundo, ok? Da mesma forma que você compra uma cota de um fundo de renda fixa, da mesma forma que você compra uma ação de uma empresa, tá bom? Os grandes bancos também têm corretoras, como eu já falei. Se você quiser fazer isso por intermédio de um dos grandes bancos, você tem essa possibilidade também. Eles não são protegidos, né? O risco, existe um risco nessa operação, é importante que você esteja ciente dele. E esses fundos não são protegidos pelo fundo garantidor de crédito. É um outro aspecto importante que a gente deva olhar, ok? Bem, aqui tem alguns rendimentos de fundos de renda variável. Olha que diferença, né, para os de renda fixa, né? Para que vocês tenham uma ideia aqui, ó, do renda variável não setoriais, que são fundos que podem investir em vários setores da economia, né? Dos 7 mais rentáveis nos últimos 2020, aqui ó, o quarto é do Banco do Brasil, rendeu 28%, bem acima da renda fixa, como nós vimos, né? A Caixa também tem um que rendeu bastante, olha. O Bradesco também, compreende? Então são fundos que estão disponíveis para vocês, né? Qualquer um desses está disponível para qualquer pessoa, né? Basta você
está vinculado a um banco ou uma corretora que lhe permite você comprar uma cota desses fundos, ok? Alguns fundos aí em renda variável setoriais que investem em setores específicos rendem um pouco menos, porque rende até mais, né? Nesse caso aqui renderam até mais um pouco, ó, da parte da terceira posição, né? Mas aqui o gestor do fundo tem menos autonomia para investir, menos disponibilidade, menos ativos disponíveis para ele investir. Aqui não setoriais ele pode investir em qualquer setor. Aqui o fundo determina quais setores nos quais ele vai investir. Um mais rentável aqui é um da Caixa, outro aqui do Banco Santander, 3 do Bradesco, outro da Caixa do Brasil. Então dos 7 aqui mais rentáveis, todos são de bancos aqui com os quais a gente tem certa facilidade de acesso, né? Então é uma opção, né? É uma boa opção aí para quem quer começar a investir em renda variável. Percebam que ó, em 2020 pagou uma rentabilidade, esse da Caixa aqui, FI, ações da Petrobras, pagou uma rentabilidade de 50,7%. É quase 10 vezes mais do que os rendimentos maiores aí de fundos de renda fixa, né? É, pode ter prejuízo? Muitos fundos deram prejuízo. Eu peguei os mais rentáveis, mas alguns deram prejuízo, né? Mas geralmente esses de grandes bancos, bem administrados, você pode pegar o histórico, ver, né? E tomar uma decisão a esse respeito. Mas é uma boa opção aí de investimento para quem quer começar a investir em renda variável, né? E não quer fazer essa escolha sozinho, né? E de fato é, é difícil mesmo você já iniciar investindo em ações, especialmente você escolher quais ações você vai comprar, de que empresas, né? É, para quem não é, digamos assim, muito experiente no mercado financeiro, talvez aquilo nos gere algum medo, algumas inseguranças que vão até impactar aí na nossa capacidade de manter aquele investimento e de ter um retorno no médio e longo prazo, né? Então, o fundo de rendas variável nos permite aí ter um bom retorno e também é, de uma forma mais diversificada aquele investimento, ok? Mas você sabe, como você já sabe, né? Tudo que dá o retorno, aqui deu um bom retorno, mas chegou um momento aqui possível, dentro desse período aqui, dentro do ano, ele deu esse retorno no ano. Mas em alguns momentos do ano, possivelmente alguns desses fundos deram algum prejuízo. Estavam no vermelho. Se você saísse dele naquele momento, você também amargaria um prejuízo, ok? Então é importante a gente ter isso em mente. Os investimentos em renda variável, da mesma forma que eles podem dar retorno, eles também podem dar prejuízo, né? Assim como a gente investe em uma ação individual, os fundos de investimento também estão sujeitos a esse risco. O risco é menor do que você investir em uma ação individual, mas eles também estão sujeitos, ok? Gente, era isso, né? Muito conteúdo, muita informação para tão pouco tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? É um esboço aí sobre as opções de investimento, como fazer, quais são as principais características. Tem muito mais informação ainda. Algumas dúvidas, eu sei que vocês podem ter algumas dúvidas em relação a essa nossa discussão de hoje. Então, por favor, não fiquem tímidos, né? Caso vocês queiram, ter alguma curiosidade ou alguma dúvida, ou alguma questão sobre esse bate-papo de hoje, podem, não hesitem, né? Podem nos comunicar aí, entrar em contato conosco via nossas redes sociais, nossos grupos de WhatsApp, que nós vamos responder, fazemos questão de responder uma a uma. Gente, no mais, eu espero que todos vocês estejam bem, né? Se encontrem com saúde e estejam em paz. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Se lembrem, né, que dentro em breve teremos a continuação dos cursos de empreendedorismo. Salvo engano, começa dia 26 o primeiro curso. Deixa eu verificar. Está fácil aqui. Está fácil. Deixa eu verificar para vocês aqui. Vamos lá. Dia 26 do 5 e dia 2 do 6
tem os cursos de empreendedorismo com a professora Fernandas. Fiquem atentos, né? Com esse cronograma, o pessoal aí do grupo do programa vai chamá-los aí, né? Convidá-los para que vocês participem. E dentro em breve teremos mais um curso também, mais um bate-papo sobre o nosso tema aqui, que é gestão financeira, pessoal e familiar, né? Nosso próximo encontro, que possivelmente vai ser daqui uns 30, 45 dias, nós vamos começar a falar de orçamento familiar, que também é uma de planejamento pessoal, orçamentário, familiar, que também é um tema super importante aí para a nossa vida, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer, um grande beijo.